Boa noite, gente. Que coisa boa ter vocês aqui, que alegria. Grata pela presença de todos que estão aqui. Grata pela confiança, grata pela decisão de se formar, de se autoformar, de ser um professor melhor. Eu estou vendo aqui, gente, no chat da nossa aula, gente do Brasil todo, de Rondônia, Ceará, Minas Gerais, da Bahia, do Maranhão, do Rio Grande do Sul, literalmente norte a sul, Rio de Janeiro, pessoal da minha terra aí, ó, Recife, adoro Pernambuco, tenho uma ligação muito especial com Pernambuco. Mais gente da Bahia, ó, Braslândia, Pará, Paraíba, São Paulo. Gente, vocês são todos muito bem-vindos. Grata pela presença de todos. Eu quero confirmar com vocês se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem, para a gente já começar. Eu vou chegar sempre aqui, ó, chegando mesmo, já trazendo conteúdo, porque a gente tem muita coisa para a gente ver nesses 4 dias. São 4 dias, mas é muita coisa, né? A gente deixou um aviso aí na tela para que vocês peguem um caderninho, peguem uma caneta. Isso é muito importante, tá? Vai ajudar muito no acompanhamento, né, da aula, porque com certeza vai ter muita informação nova aí para agregar na vida de vocês. Beleza? Então, vamos começar. Gente, o nome, né, da nossa conferência de 4 dias é o Ano Letivo de Ouro. Eu quero te ensinar um método para você dar aulas memoráveis em 2022, né? Gente, quem aqui nos últimos 2 anos, no último ano e meio com pandemia, viveu enormes desafios, sofreu, né? Me conta aqui quem viveu muitos desafios como docente, coloca aí no chat, por favor. Eu acompanhei isso muito de perto, por ser professora, por ser coordenadora pedagógica, e foram muitas aflições, né? Muitos desafios, graças a Deus alcançamos muitas vitórias, mas foram muitas dificuldades, né? Então, lá no finalzinho de 2021, fiquei pensando, sabe, o que eu posso fazer para ajudar os professores a terem um novo momento, a renovarem, depois de tudo que a gente passou, o que eu posso fazer por esses professores, né? Para que eles
tenha um 2022 diferente, né? Então eu pensei, olha, eu vou fazer uma conferência. E essa conferência vai se chamar o Ano Letivo de Ouro. Eu quero que lá no final de 2022 vocês pensem, caramba, esse foi meu ano de ouro. E só está começando. Eu não quero mais caos na minha sala de aula, eu não quero mais me sentir doente, desanimado, com vontade de desistir da docência. Tem 2 anos que eu criei a Educaeto, gente. Nesses 2 anos eu ouvi cada história que me tocou muito o coração. E histórias que a gente também ouve na sala dos professores, né? De professores que estavam se sentindo perdidos, de professores que chegaram a questionar por que mesmo eu resolvi ser professor, para que eu fui me meter nisso, né? Isso nunca vai funcionar. E professores que tiveram que fazer tratamento médico, professores com medo da sala de aula, com insegurança. E ao longo desses 2 anos eu venho ouvindo muitas histórias de superação com professores que estão conosco na Educaetes. Então, eu acredito muito que nós podemos juntos viver essa transformação e ter uma relação mais saudável e inteira com a docência. Foram tempos difíceis, mas está raiando um novo ano. Esse é um ano de renovação e eu quero estar junto com você nessa renovação. E eu estou gestante, né? Grande parte de vocês sabe disso. Eu já estou aqui com 8 meses e meio de gestação. Estou fazendo esse evento no limitezinho para o nascimento da minha filhota, mas confiando muito que isso é o melhor a fazer, tá? Porque, gente, ser professor, eu não quero romantizar, mas ser professor é uma escolha muito importante, é uma escolha fundamental. Ainda bem que tem pessoas como vocês que optaram por essa profissão, que optaram por exercer esse ofício. A sociedade precisa disso. Então, vamos fazer história juntos, tá? Esse é o meu convite para vocês. Vamos fazer história juntos. Mas talvez vocês estejam se perguntando, afinal, o que é isso dar aulas memoráveis? O que ela está chamando de aulas memoráveis? Eu quero que vocês pensem um pouquinho, bem rapidamente, não precisa escrever no chat se não quiser, algum professor ou alguma matéria que você teve e que você nunca esqueceu. Algum professor que marcou a sua vida, seja na educação básica ou seja no ensino superior. Pensa aí, eu aposto que esse professor ou essa professora, ela se tornou inesquecível, ela se tornou memorável, ou ele se tornou memorável, porque ele conseguiu tornar o conhecimento interessante. Ele conseguiu tornar o conhecimento legal, ele conseguiu tornar o conhecimento acessível. E o que a gente vai explicar ao longo dessa conferência não é de tornar o conhecimento legal como agora nós temos que ser artista de circo dentro da sala de aula. Não é isso. Tornar o conhecimento interessante para o aluno é despertar nele a vontade de estudar, a vontade de aprender, a vontade de se esforçar. Gente, eu sei que pode parecer difícil de acreditar que pode existir uma turma toda assim, querendo aprender, querendo estudar, querendo se esforçar, ou grande parte da turma, mas isso é possível, tá? Eu tenho relatos de mais de 2.000 professores que me acompanham, isso é possível, e eu quero mostrar isso para vocês nesses 4 dias de conferência, tá bom? Então, dar aulas memoráveis é justamente fazer com que a sua aula seja incrível, seja interessante e seja acessível para os alunos, ok? E eu registrei ao que, assim, são pelo menos 10 coisas, tá? Que vocês vão aprender ao longo desses 4 dias. Mas, possivelmente, aqueles que se dedicarem mais, aqueles que estiverem aqui com o caderninho, aqueles que fizerem responderem o caderno, que depois eu vou explicar que caderno é esse, que a gente vai disponibilizar para vocês o caderno de exercícios, que eu estou chamando de caderno memorável, aqueles que forem lá no Instagram, postarem a pergunta, interagir comigo lá, vocês vão conseguir mais coisas do que essas 10 que eu listei aqui, tá? Mas eu já quero que você tenha esse panorama. É muito bom você saber quais são os meus objetivos, onde eu quero que você chegue com essa conferência. Então, você vai conhecer, tá? O método para dar aulas memoráveis em 2022. Como manter os alunos engajados em sala de aula. É engajar e mantê-los engajados. Como conquistar o respeito dos alunos. O que significa ser inovador dentro da sala de aula? Eu também quero desmistificar algumas coisas, né? Porque está meio confuso, está meio nebuloso isso daí. O que é ser inovador e o que não é ser inovador, né? E muitos professores têm vivido grandes aflições por causa dessa pressão de você tem que ser inovador, você tem que ser inovador, você tem que ser inovador. Calma. O que você efetivamente tem que ser
é um professor memorável. É um professor que ensina de verdade. E isso você pode fazer utilizando metodologias novas, inovadoras, ou metodologias antigas que funcionam. E é isso que eu vou mostrar para você. Como você pode ter mais segurança para lecionar? Entender o que é um método ativo na prática. A gente está todo mundo falando de metodologias ativas há anos. A gente participa de formação de professores no início do semestre, no início do ano. A gente vai para evento científico, a gente vai para congresso de educação. Chega na nossa sala de aula, a gente não consegue aplicar o método ativo. Parece tão bonito quando o professor vai lá e apresenta. A gente lê livros. Isso acontece com você? Me conta aqui no chat se isso acontece com você. Eu quero também que você recupere a motivação para lecionar, e eu vou lhe dizer hoje, na aula de hoje, que motivação você precisa recuperar para lecionar. Planejar, como você pode planejar para ter menos trabalho após as aulas, né? O professor, a gente sabe que a ponta do iceberg é o momento que a gente está com os alunos em sala de aula, mas a gente tem muita coisa antes e muita coisa depois. Então, como é que a gente pode reduzir esse antes e esse depois, tá? Como evitar o caos e o estresse em sala de aula, mesmo em classes grandes? Muitos professores falam, Janaína, isso parece tão bonito, mas a minha turma é grande. E eu aplico em turmas grandes, tanto da educação básica quanto do ensino superior, tá? E como ter aulas incríveis com poucos recursos. Eu quero te provar que você é o recurso mais importante, que você não precisa de recursos caros, nem recursos tecnológicos, nem salas de aula com espaços makers e não sei mais o que lá, para você dar uma aula incrível, uma aula memorável. Eu vou desmistificar isso para você. Beleza? Beleza. Olha aí, ó. Aqui, olha só. O que a Letícia acabou de falar, mas infelizmente a escola que trabalho não tem recurso nenhum. Letícia, mas eu vou te mostrar, tá? Que metodologia ativa não depende de muito recurso, tá? Isso é uma falsa compreensão da metodologia ativa. Você vai perceber que metodologia ativa é qualquer metodologia que permite o aluno estar ativo mesmo em sala de aula, tá? É isso que é mais importante, porque ele precisa estar ativo para ele aprender, ok? E que não é preciso tantos recursos. Se você tiver, bom, mas sabe o que acontece? Gente, eu vou falar isso para vocês porque isso é muito importante. Eu dou consultorias para universidades, para instituições no Brasil todo. Eu já trabalhei com instituições que criaram, né, nasceram assim do zero, já altamente tecnológicas, com salas todas equipadas e tal. E os alunos reclamam: eu não sei onde o professor está indo, não sei o que eu estou aprendendo, acaba a disciplina, eu não sei o que eu aprendi, o que eu não aprendi. O professor está perdido em sala de aula. Alunos, mesmo num ambiente como esse, bagunçando, desestimulado, desinteressado. Por quê? Tornar o aluno ativo não tem nada a ver com recurso fora de nós, tem muito mais a ver conosco, sabendo, né, com maestria a arte de ensinar. Isso você vai aprender aqui, beleza? Vamos voltar aqui então para os nossos slides. Bom, gente, vocês podem estar se perguntando, Janaína, mas como assim esse treinamento é gratuito? Vai ter certificado? Você vai cobrar certificado? Não, não vai ter certificado, eu não vou cobrar certificado. Na verdade, gente, esse evento ele não é totalmente gratuito, tá? Eu só estou podendo fazer esse evento porque, deixa eu explicar, é gratuito para você, totalmente gratuito para você que está aqui assistindo. Mas alguém pagou por ele, né? Então, assim, eu tenho os meus alunos que participam do meu curso, que fazem parte da Educaetos, e porque eu tenho, né, essa fonte de renda, vamos dizer assim, essa confiança de todos esses alunos, eu posso estar aqui hoje oferecendo esse curso para vocês, tá? Mas é claro, alguém de alguma forma paga por isso, tá, gente? Então, ele é sim gratuito, sempre será, você não vai receber certificado ou pagar por certificado, mas é importante que você valorize essa oportunidade, tá? É importante que você valorize essa oportunidade de estar recebendo um curso completo como esse gratuitamente. E nós temos a hashtag do nosso evento, gente, que é hashtag Ano de Ouro ou hashtag Quebra do Ciclo. E por que hashtag Quebra do Ciclo? Porque a gente vai ver, nessa aula eu vou te ensinar a quebrar o ciclo do desaprendizado, que é justamente esse ciclo em que o aluno não aprende na sua aula ou em qualquer outra aula, tá bom? Você faz parte, você está nesse momento inserido dentro de uma escada que nós temos aqui na Educaetos, tá? Nós temos ali no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube, a gente sempre está divulgando material gratuito de alto nível, fazendo aulas ao vivo. A gente tem um curso Plano de Aula Inovadora, que hoje já tem mais de 10 mil alunos. A gente tem essa formação, que é o Ano Letivo de Ouro, que vocês estão podendo participar, que é como um curso completo, tá, gente? E geralmente eu aplico presencialmente. Hoje você está tendo esse direito de receber na sua casa, de norte a sul do país, tá? É aqui que você está nesse momento. A gente tem um curso prático, aulas memoráveis,
né? Tudo detalhado para o professor ter a segurança para lecionar. E a gente tem um grupo de mentoria, né? Onde eu mentoro em grupo e individualmente os professores. Então, é importante que você saber que onde você está nessa escada aí de formação que a gente tem dentro da Educaetos, tá? E mais, gente, olha aí para a esquerda, né? Onde você está aí à esquerda. Hoje, gente, a realidade das... Eu não estou dizendo que é de todos aqui, tá? Mas possivelmente de muitos professores aqui, né? Você pode ir dizendo aí no chat, fica bem à vontade. Você está em casa, para você ir dizendo se você se identifica ou não, tá? Mas muitos professores estão vivendo hoje o ciclo do desaprendizado dentro da sua sala de aula. Eu vou esmiuçar esse ciclo do desaprendizado. Vou mostrar para vocês o que é e vou ensinar vocês como vencer esse ciclo dentro da sala de aula de vocês, tá? Mas, para os alunos, esse ciclo, como é que esse ciclo se apresenta? Né? Os alunos, eles estão desanimados em sala, eles estão apáticos, eles não fazem perguntas, eles vão colecionando dúvidas que perpassam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eles se encostam no trabalho em grupo num outro colega que trabalha melhor, eles bagunçam, eles não mostram interesse. O ciclo do desaprendizado, ele é possível de ser identificado por algumas dessas características ou todas essas características que eu acabo de mencionar. E na sua vida, né, em você, esse ciclo reflete como? Você sente poucas expectativas na carreira. E por que eu estou falando que você sente isso? É porque eu vivo isso, gente. Eu sou professora, eu estou no chão da escola igual a vocês, no chão da universidade. Então, eu me sinto muito à vontade para falar, porque eu aqui estou representando vocês também de alguma forma, né? Então, essas poucas expectativas que a gente sente na nossa carreira, quando a gente olha para a nossa sala de aula, não vê as coisas funcionando, né? E muitas vezes isso chega a um nível que é um nível extremo, que afeta a própria saúde do professor, como eu mencionei, né, gente? Então, é isso que a gente vai vencer. E ainda mais depois desses 2 anos quase que traumáticos que a gente teve de pandemia, né? E onde você quer chegar? Só um minutinho, gente. Pronto. E onde você quer chegar? Você quer dar aulas memoráveis em 2022, né? Ou pelo menos eu acredito que você queira, porque se você se inscreveu nesse evento, sabendo o que eu me propunha a ensinar aqui, você está aqui, é porque é isso que você quer. Então, o que está no meio do caminho entre aonde nós estamos e onde queremos chegar é justamente essa conferência. Você vai sair daqui com seu ano letivo planejado, preparado. Vamos compreender, então, o que tem nesses 4 dias. Vamos se situar aqui para a gente começar com conteúdo pesado. Então, quais são as aulas que nós vamos ter? Essa aula de hoje é a aula sobre como quebrar o ciclo do desaprendizado. A segunda aula, a aula de terça-feira, é como ser um professor de alto desempenho. A aula de quarta-feira é o passo a passo para o ano letivo de ouro. A aula de quinta-feira é o segredo das aulas memoráveis, tá? Então, nessa primeira aula, a gente aprende o que é o ciclo do desaprendizado e como acabar com ele. Na aula 2, eu vou te munir de diversas estratégias para você ser um professor de alto desempenho. Na aula 3, a gente vai planejar o seu ano juntos, eu vou te ajudar nisso. E na aula 4, eu vou revelar um segredo, gente, que são pulos do gato, é ouro em pó, tá? Não te conto em lugar nenhum. Na aula 4, eu vou revelar segredos, assim, que, gente, é para quem estiver ao vivo. Por quê? Como eu falei para vocês, essa é uma formação paga, né? Então, ela estará gratuita e disponível apenas no período do evento, tá bem? Então, muito importante que vocês participem ao vivo. Esses segredos que eu conto na aula 4, gente, eles estão lá dentro do meu curso de aulas memoráveis. Eles são, assim, transformadores. O que a gente tem? Além da aula ao vivo, não é só aula ao vivo, gente, o negócio aqui é completo, a gente está 2 meses trabalhando nisso, né? Então, você vai receber, no dia seguinte de manhã, após todas as aulas, um caderno memorável, que a gente está chamando. Então, serão 4 cadernos. Nesse caderno tem um resumo da aula e tem algumas questões para você se autoavaliar. Você vai responder e vai ver o que você aprendeu, o que você não aprendeu, e você vai conseguir identificar as suas dúvidas. Identificando as suas dúvidas, o que você vai fazer? Você vai lá na caixinha de perguntas, no Stories do Instagram, tá? Coloca a sua pergunta lá, porque daí eu vou ficar respondendo durante o dia as perguntas lá. E algumas delas eu vou trazer para comentar e responder na aula seguinte, ok? Então, é muito importante que você preencha o caderno, que isso vai te ajudar a identificar em que área você precisa melhorar
o que ainda não está tão claro para você. A gente tem grupos exclusivos no WhatsApp, quem se inscreveu direitinho está lá, e a gente vai avisar tudo por lá, inclusive prêmios, se por acaso a gente resolver distribuir alguns prêmios. E nós também enviamos e-mails diários, né, de conteúdo e avisando tudo para vocês. Vocês estão vendo nessa imagem aí que tem uma caixinha de presente, né? Tem uma caixinha de presente porque nós vamos ter uma surpresa ao final, tá bom? Então a gente fala disso só lá no final da nossa aula, beleza? É para os fortes, aqueles que dão um exemplo, né? E são alunos como eles querem que os alunos deles sejam, né? Isso acontece muito, né? De professor reclamar dos alunos, tá? Mas na hora que ele é aluno, ele não se dedica tanto. Então vamos se dedicar aí. E falando em dedicação, falando em comprometimento, eu quero saber qual é o seu nível de comprometimento aqui, gente. Olha, tá, tem duas possibilidades aí, olha. Iniciante, deixa eu até colocar aqui na tela cheia para você ver quais são as possibilidades. Você pode participar, gente, desse evento como iniciante, ou seja, você vai assistir todas as aulas. Então, você coloca aí, ó, eu vou ser iniciante, eu vou pelo menos, Janaína, assistir todas as aulas, tá? Ou você vai ter um comprometimento avançado, ou seja, você vai assistir todas as aulas, você vai realizar os exercícios do caderno memorável, e aqui no bate-papo, se você vê que tem um colega que não entendeu bem o que eu falei, que ficou alguma dúvida, alguma coisa que você acha que você pode contribuir, alguma leitura, alguma coisa, você vai procurar contribuir, tá bom? Então, pensa aí, o seu comprometimento é de iniciante, ou seja, eu me comprometo a estar em todas as aulas, ou eu, não, quer saber? Já que eu estou aqui, eu vou me dedicar, eu quero o melhor. Então, eu vou assistir as aulas, eu vou fazer os exercícios, né? E aqui no chat, sempre que eu me sentir seguro para contribuir, eu vou contribuir. Vamos ver aqui, ó. Legal. Avançado, avançado. Avançado, avançado, iniciante, avançado. Gente, que time é esse? Uhul! Muito bom, gente. Eu tô muito feliz, sério, tô muito feliz. Eu tô em êxtase aqui, tá? Eu tô em êxtase. Muito legal mesmo, assim. Grata pelo comprometimento de vocês. Então, se vocês se comprometem, eu me comprometo também. Eu me comprometo a dar o meu melhor, a ajudar vocês naquilo que eu puder, tanto aqui ao vivo quanto lá no Instagram. Contem comigo mesmo, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar. Bem, existem muitos desafios que todo professor vive. E uma das coisas que eu falo, gente, já vou adiantar uma coisa aqui muito importante. Quem me acompanha já sabe. Olha lá. A gente chega na nossa sala de aula com um planejamento feito. Então, eu tenho aqui todo um planejamento, tá, gente? Ó, olha só. Páginas e páginas de planejamento da minha aula de hoje. Eu estou planejando essa aula, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Eu estou planejando essa aula há algumas semanas. Eu não cheguei aqui hoje de manhã, eu planejei essa aula, tá? Eu já estou planejando essa aula há algumas semanas. Então, é muito importante que a gente entre. Tá distorcida a imagem, mãe? Algumas pessoas estão falando. É muito importante que você entre na sala de aula com o seu planejamento, beleza? Só que você entra na sua sala com o seu planejamento e conhece a sua turma. Você conhece eles. De repente você descobre quem é o Bruninho, o Mateuzinho, a Helena, a Giovana, que está ali na sua sala de aula. E aí o que você precisa fazer? Você vai precisar adaptar o seu planejamento. Adaptar o seu planejamento para a necessidade daquela turma. E isso é uma grande chave. Quem é meu aluno, coloca aí, olha. Coloca aí no chat. Quem é meu aluno, coloca aí no chat. O que você precisa fazer para você saber, para você conhecer a sua turma, saber qual é o ponto de partida deles, da onde eles estão partindo. Quem é meu aluno, coloca aí, tá? E por que você precisa fazer isso, gente? Porque não adianta só você saber onde você quer chegar. Você precisa sempre saber de onde você está partindo. Se você vai fazer uma caminhada, você vai fazer uma viagem, você coloca lá no GPS para onde você quer ir. O GPS, ele precisa do quê? Ele precisa identificar onde você está para ele traçar uma trajetória. Você não pode levar alguém para lugar nenhum se você não sabe onde essa pessoa está. Olha aqui minha galera aqui, olha. Ó, avaliação diagnóstica, gente. Meus alunos estão falando aqui para vocês, tá?
Essa galera sabe, já está sabendo disso, já está acostumado com isso, tá? Avaliação diagnóstica. Isso é muito importante. Saber em que ponto os alunos estão. Por que eu falei isso tudo? Porque tudo que eu ensino vocês a fazerem em sala de aula, vocês vão me ver praticando aqui durante o evento. Com algumas diferenças, porque essa é uma aula online, tá? Mas veja lá, olha aqui. Eu quero agora fazer uma avaliação diagnóstica com vocês. Eu quero que vocês anotem aí no chat para mim. Qual é o maior desafio que vocês enfrentam hoje? Leem bem aí, com atenção. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu vou utilizar isso para adaptar a minha aula de amanhã, que já está toda planejada. Mas é porque eu agora estou conhecendo a minha turminha, que são vocês. Então, vamos lá. O seu maior desafio é, manter o interesse e o engajamento dos alunos em sala de aula. 2, uso excessivo da tecnologia em sala de aula, ou seja, o celular. Uso excessivo de celular, tá, gente? Vamos deixar mais claro. 3, dificuldade em desenvolver o planejamento das aulas. 4, tenta escolher tá, gente? Desrespeito dos alunos em sala de aula. 5, falta de recursos disponíveis. 6, muita burocracia. 7, falta de segurança para aplicar novos métodos. E 8, salas cheias. A minha equipe vai dar uma olhada, vai catalogar aí, a gente saber quais foram os 3 que apareceram mais, tá? Para a gente poder, para eu adaptar meu planejamento para amanhã, tá? Tenta escolher um só, que vai nos auxiliar muito, viu? Muito grata. Beleza. Grata a todos que estão respondendo aí. Às vezes fica difícil a gente escolher um só, né? Mas quando a gente pensa no maior, a gente já tem um critério de urgência, tá? De urgência do que a gente precisa começar resolvendo primeiro. E isso vai ser muito importante para você na aula 3, quando você vai efetivamente fazer o passo a passo, o planejamento do seu ano letivo. Tá bem? Legal. Vamos seguir então. Muito bom, a minha equipe está catalogando aí para mim. Gente, essa é a imagem do ciclo do desaprendizado. Janaína, onde você viu isso? Está em qual livro? Me passa a bibliografia? Não, isso aí fui eu que desenvolvi dessa forma, foi eu que estruturei dessa forma, os anos que eu tenho de docência e de formação de professores. Eu sei que eu tenho essa carinha de nova, mas já sou professora há 15 anos, já formo professores há 10 anos, tá, gente? Então, olha lá. Tudo começa com o que está ali em cima, que é a falta de motivação. A falta de motivação do aluno em sala de aula faz com que ele haja com desrespeito e desordem na sala de aula, que faz com que ele alcance baixos índices de aprendizado, porque desrespeitando, em desordem, sem prestar atenção, ele não aprende, ele tem baixos índices de aprendizado, ele acaba ficando despreparado intelectualmente para seguir adiante na formação dele, embora, né, no geral, ele acaba seguindo adiante, infelizmente, e isso faz com que ele seja considerado um aluno, né, de baixo desempenho. E não apenas um aluno de baixo desempenho, como também futuramente no mercado de trabalho, provavelmente um profissional de baixo desempenho. E quando um aluno ele é um aluno de baixo desempenho, olha o que acontece. Por ele ser um aluno de baixo desempenho, ele fica menos motivado em sala de aula. Por isso é um ciclo. Por ele ser um aluno de baixo desempenho, ele fica com menos motivação ainda, o que gera mais desrespeito e desordem, baixo índice de aprendizado, despreparo intelectual e mais baixo desempenho. Então, é um ciclo que se retroalimenta, tá? Mas tudo começa com a falta de motivação. Então, isso nos indica uma coisa muito importante. Se nós conseguirmos resolver o problema da falta de motivação, a gente pode evitar todo o resto. É nisso que eu acredito, é esse o foco, tá? Que a gente... Vou botar na tela cheia aqui, Ana Paula. Mas, assim, tem que ver na sua conexão aí como é que tá bom? Então, o que a gente precisa, claramente esse ciclo nos mostra, e isso é uma coisa que ninguém conta pra gente, né? E eu demorei para entender onde estava realmente a raiz do problema, é a falta de motivação. Então, a gente tem que saber motivar. Só que aí, com o tempo, eu descobri que não é apenas saber motivar, é saber gerar uma motivação que se chama de motivação intrínseca. Tá? Então, eu vou diferenciar para vocês quais são os 2 tipos de motivação, tá? Só que muitos professores podem ainda achar que não, as coisas não estão tão ruins assim, não. A Janaína está exagerando, né? Ainda mais aqueles que ainda vão entrar em sala de aula, alguma coisa assim.
Mas, gente, aqui, ó, olha, só uma coisa, a Messi deu essa dica, tá, gente? De configurar o vídeo para 720p, é uma opção que vocês podem fazer no YouTube de vocês. Uma coisa muito importante, gente, é a gente olhar as pesquisas para a gente entender o que está acontecendo na educação. Em síntese, nós nem precisaríamos fazer isso, porque eu sou professora, vocês são professores, vocês estão em sala de aula, né? Então, nós estamos vivendo essa realidade, nós sabemos os problemas que existem na educação. A gente não precisa ler nenhum livro, não precisa que ninguém diga para a gente, não é verdade? Contudo, eu acho muito importante a gente mostrar algumas pesquisas. Então, olha, lá em cima, né, o resultado das notas dos nossos futuros professores. Que pesquisa é essa? Né? É uma pesquisa que mostra o resultado, tá, da prova do ENAD, realizado nos cursos de licenciatura, tá? Então, olha lá, olha o que o texto está dizendo. Dos mais de 100 mil formandos que realizaram as provas, mais da metade deles, ou até 61%, né, tiveram notas ruins ou péssimas, ou seja, os formandos em licenciatura não conseguiram ir bem, né, ou alcançar uma nota boa no ENAD, né? Nem regular, nem bom, nem excelente. 61% ficou entre o ruim e o péssimo, né? Então, isso indica alguma coisa sobre como está a qualidade dos programas de licenciatura no nosso país, né? Então, infelizmente, nós não estamos sendo bem preparados no programa de formação básica, que são os cursos de licenciatura, tanto de pedagogia quanto das especialidades, que no meu caso, por exemplo, eu fiz geografia, ok? E isso se perpetua, tá? Ao longo dos anos. Aí a gente tem o ENAD, gente, ele não acontece todo ano para as licenciaturas, ok? Por isso que eu trouxe esse aí para vocês verem, tá? Ele não é anual para todos os cursos, não. Bem, aí a gente tem embaixo a IDEB. Desde 2013, o ensino médio brasileiro não atinge nível esperado de qualidade. O que é o IDEB? É o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, tá? Então, o que mostra? Eu só trouxe os chamados, mas vocês podem, com esses chamados, lerem toda a pesquisa ou toda a reportagem, tá bom? Então, o índice, né, ele leva em conta tanto a aprovação dos alunos e também o desempenho nas provas de matemática e português. O objetivo do ensino médio no ano de 2019 era atingir nota 5, mas chegou a 4,2, tá, gente? Então, o que a gente vê aqui no caso do IDEB, no caso do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né? Primeiro, que a gente nem pode considerar a aprovação como um critério seguro. O fato do aluno estar sendo aprovado não significa que ele está aprendendo, infelizmente, por motivos diversos, tá, gente? E quando a gente vê um ensino médio em queda, o que isso significa, gente? Como é que a gente pode avaliar essa informação de que há um ensino médio que não alcançou o índice que deveria alcançar? A gente vê que os alunos eles estão sendo mal preparados ao longo do tempo do ensino fundamental e estão chegando, né, no ensino médio com uma falta de preparo, e isso tem reduzido a nota que o ensino médio está alcançando. Então, se o ensino médio está performando pior, há problemas no próprio ensino médio, mas há problemas também na base, que é o ensino fundamental formando para o ensino médio. Não estamos aqui arrumando culpados de maneira nenhuma. O professor culpado é o professor do ensino fundamental. Não, não é isso. Tanto que eu mostrei antes para vocês que há problemas na nossa formação nas licenciaturas também. E há problemas também dos professores do ensino médio, que daí os professores do ensino superior que estão aqui podem atestar também, né, que os alunos estão chegando sem saber ler, entrando na engenharia sem saber o mínimo da matemática, né? Então, há muitos problemas aí. É um ciclo realmente que se perpetua, que a gente tem que quebrar. Olha ali no lado direito, a educação brasileira está em último lugar em ranking de competitividade. O que é isso, tá? Se vocês quiserem pesquisar, isso se refere ao ranking que a educação brasileira está no PISA, que é uma outra prova muito importante de vocês pesquisarem a respeito. E embaixo, gente, vou dando uma aceleradinha aqui, porque temos muita coisa para ver ainda, tá, gente? Embaixo a gente tem um gráfico. Esse gráfico eu retirei de uma pesquisa que eu gosto muito sempre de consultar, que se chama Retratos da Leitura no Brasil. Alguma dessas pesquisas, gente, tem o link delas lá no caderno memorável, tá bom? Vocês vão poder acessar essas pesquisas por lá, eu já facilitei para vocês. Então, essa pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, olha lá, sabe o que ela considera como um bom leitor? É aquilo, em azul é o leitor, em laranja é o não leitor. Ela considera como leitor, gente, uma pessoa que lê um livro inteiro ou partes dele nos últimos 3 meses.
Ou seja, é considerado para essa pesquisa leitor alguém que leu um livro inteiro ou partes do livro nos últimos 3 meses. Agora, vamos concordar aqui, né, gente? Que se uma pessoa nos últimos 3 meses leu partes de um livro, ela não está lendo direito, né, gente? Porque em 3 meses a gente já esquece o que a gente leu lá no início, já não sabe mais onde a gente está. É aquela coisa de pegar o livro para dormir, né? Não, pode ser a Bíblia, né, gente? A Bíblia vai demorar com certeza muito mais que 3 meses, porque é uma biblioteca. Mas tirando a Bíblia, gente, 3 meses ali lendo um livro, alguma coisa está errada. Mas ele pode até ter lido um livro inteiro, mas mesmo assim, né? Mas é pelo menos, pode ter lido mais também, ok? Mas só para vocês entenderem que o que eles consideram como leitor assim, já é bem facilitado, tá? E o não leitor não leu nada, nem um livro inteiro e nem partes de um livro nos últimos 3 meses. E olha o que a gente observa aí, gente, nesse gráfico. Olhem bem. A gente tem, em 2007, 45% é considerado não leitor, 55% considerado leitor. Em 2011, 50-50. 2015, 44% é considerado não leitor e 56% é considerado leitor. Em 2019, 48% é considerado não leitor e 52% é considerado leitor. Gente, isso é uma coisa, muito sério, né? Porque a leitura ela é uma grande fonte de conhecimento. Assim, uma das principais fontes de conhecimento são os livros, né? Então, se os alunos eles não estão lendo, onde eles estão buscando conhecimento? Aí vai lá, estão buscando no Instagram, no Rio, no TikTok, né, gente? No Google. Mas também a coisa não é bem assim, porque as informações que se encontram nesses ambientes são extremamente superficiais, fragmentadas, né? Muitas vezes com uma qualidade de língua portuguesa muito baixa. Então, existe realmente um arrefecimento, né? Um rebaixamento muito grande, né? Da capacidade, do potencial intelectual dos nossos alunos, tá? E tem uma pesquisa, gente, mais interessante ainda, e que a gente vai falar tanto na aula de hoje quanto na aula de amanhã, que é essa pesquisa aqui. Como hicieron, né? Como fizeram, ela está em espanhol, os sistemas educativos com o melhor desempenho do mundo para alcançar os seus objetivos, tá bem? Também vocês vão ter o link dessa pesquisa lá dentro do caderno memorável. Então, vamos tentar entender esse gráfico aí. Olha lá o que está dizendo, gente. Se vocês forem ver a setinha que está ascendente, né? A seta que está ascendente, então, são alunos que têm contato com professores de alto desempenho. Aí, eles começam a medir a partir dos 8 anos de idade, tá bom? Então, a partir de 8 anos de idade, os alunos que têm contato com professores de alto desempenho, o que vai acontecendo? Aos 11 anos de idade, eles são alunos de maior desempenho ainda do que eles eram com 8 anos, tá? E os alunos que têm contato com professores de baixo desempenho aos 8 anos de idade, eles vão tendo um desempenho cada vez menor, que é a seta descendente, um desempenho cada vez menor, tá? Chegando nos 11 anos ali com um percentil comparativo, né, de 37, um ponto inicial de 50, ele foi piorando o desempenho dele, chegando no percentil de 37. Enquanto que aqueles que tiveram contato com professores de alto desempenho saíram de um percentil de 50, chegando a um percentil de 90, certo? Gente, quem está com imagem embaçada, vocês têm que configurar o vídeo de vocês para 720 para vocês verem melhor, ok? A galera vai ajudando aí no chat. Então, gente, essa pesquisa revela muito claramente que nós precisamos ser professores de alto desempenho. As nossas crianças, os nossos jovens precisam ter contato com professores de alto desempenho ao longo do tempo. E tem uma pesquisadora que ela escreveu um livro, a Inger, e nesse livro ela analisou essa pesquisa, é um capítulo inteiro dedicado. E eu coloquei aqui 3 coisas, tá? Fundamentais que ela coloca nessa pesquisa, e amanhã a gente vai ver um pouquinho mais. Primeiro, um país que aceita ter professores de baixo nível, que não forma e treina adequadamente seus professores, deve saber que está dilacerando suas crianças e jovens. Gente, isso é pesado, né? Poxa, dilacerando, nossa. Mas, por mais pesado que seja, o mais importante é o seguinte: vocês todos que estão aqui, vocês estão comprometidos com a formação de vocês. A gente não recebeu a formação adequada na licenciatura, não nos deram a formação adequada. As escolas propõem formações continuadas que também não são suficientes, né? Então, mas vocês estão aqui, vocês estão buscando algo mais. Vocês viram a propaganda e vocês resolveram, olha, eu quero melhorar, eu quero mudar. Então, é isso que importa. Mas olha só
O que essa pesquisadora diz a respeito dessa pesquisa? É uma coisa muito impactante. Por quê? Um professor que não é um professor de alto desempenho, ele de fato não promove a existência de alunos de alto desempenho. Gente, os cadernos eles vão ser divulgados amanhã de manhã nos grupos do WhatsApp, tá? Olha lá. E aí, olha o que ela alerta. Não se trata de convidar professores universitários a exporem suas teorias aos professores. E daí o que acontece? O que as instituições fazem, né, de formação continuada? Elas trazem, às vezes paga 10, 12 mil reais às instituições privadas, né, para trazer um palestrante lá de Portugal, dos Estados Unidos, não sei aonde. Ele vem e fala da teoria dele, aquela coisa mais linda. Só que aí, na hora da gente colocar em prática, a gente não consegue colocar em prática. Tá? Então, não é isso que se trata formar professores de alto desempenho. E aí o relatório insiste que deve-se escolher bem os diretores das escolas. Olha que legal. É isso aí, Rafaela. O relatório insiste que deve-se escolher bem os diretores das escolas e depois formá-los, porque escolas de sucesso são aquelas dirigidas por pessoas talentosas, tá? Então, não é o Aboia Má Educação, não, Rafaela, é outro. Mas eu vou dizer para vocês, tá? Então, veja, gente, é muito importante a questão dos gestores também. E eu sei que vocês concordam comigo. E se tiver gestores aqui, é saber que essa formação enquanto gestor vai fazer toda a diferença. Mas a questão é, gente, coloca para mim aqui no chat, vocês querem quebrar esse ciclo? Bota para mim, hashtag fim do ciclo, hashtag ano de ouro. Vamos lá, todo mundo colocando a hashtag aí, gente. Vocês querem efetivamente quebrar o ciclo do desaprendizado? Vocês querem ser professores de alto desempenho? E se é isso que vocês querem, eu quero que vocês digam isso agora, porque vocês vão sair dessa conferência se sentindo capazes de ser um professor de alto desempenho. Coloca aí para mim, tá? Vamos dar um gás aqui, vamos acordar. São 9h40 da noite, mas tem muito conteúdo para a gente ver ainda, então eu quero vocês aqui despertos, tá? Participando, estou adorando ver o nível de comprometimento de vocês. Então, gente, hashtag fim do ciclo, hashtag ano de ouro. Estamos na nossa primeira aula, como quebrar o ciclo do desaprendizado. E uma das coisas fundamentais, se você quer quebrar o ciclo do desaprendizado, você precisa usar métodos ativos. E método ativo, gente, eu já vou logo dizendo para vocês, não exige recursos caros, todos os professores podem aplicar métodos ativos. É condição sine qua non, é condição fundamental para a aprendizagem. Os métodos ativos estão na origem da educação. Você vai falar, claro que não, Janaína, que absurdo. A escola da minha avó era horrível, mas a educação não começou na escola da sua avó. A educação, gente, começou em Roma, em 700 anos antes de Cristo. A educação começou na Grécia, 400 anos antes de Cristo. Gente, a educação é muito mais antiga do que nos contaram na faculdade. E os métodos ativos sempre foram a essência da escola. A gente se perdeu no caminho, tá? E eu vou mostrar isso para vocês. Hashtag fim do ciclo, gente. É o único método que funciona. Não existe como você ter uma sala de aula motivada que quebre o ciclo do desaprendizado se você não souber aplicar métodos ativos. Então, nós vamos aprender, ok? Quero que você coloque essa frase, por favor, no seu coração. Fala o seguinte, tira um print aí, ó. Tira um print agora dessa frase. Copia ela, tira um print. Imprime, cola em algum lugar que você vê todos os dias. Na geladeira, no espelho do banheiro. Grava no seu coração. Você é o recurso mais importante. O aluno precisa de um professor incrível. O aluno precisa de um professor memorável. E esse professor pode estar dando aula, sabe, debaixo de uma ponte e fazer mudanças que, assim, incalculáveis. Janaína, você está romanceando? Não estou. Juro que não estou. Eu estou falando da realidade. E se você não acredita que você é o recurso mais importante, você está sendo a primeira pessoa a desvalorizar o professor. Porque a gente vive falando que a gente não é valorizado, que a gente não é reconhecido, só que na hora da gente acreditar que a gente é o recurso mais importante, a gente não acredita. A gente acha que a gente não consegue dar uma boa aula porque a sala está cheia, porque as cadeiras estão quebradas, porque não tem uma impressora 3D, porque só tem um projetor. A gente começa se desvalorizando. A gente não acredita que a gente é capaz de ensinar, realmente. Se não for um monte de parafernália. Gente, eu não estou dizendo que a parafernália não é boa.
Poxa, se você tiver uma sala tecnológica, se você tiver um equipamento de Lego, isso tudo é muito legal. Mas eu tô cansada de ver, eu já falei isso para vocês, eu tô cansada de ver salas de aula com tudo isso, alunos desanimados, desinteressados, que não estão aprendendo, professores perdidos, tá? Você é o recurso mais importante. Grava no coração. Combinado? Agora, gente, é o seguinte, eu tô querendo, para explicar melhor para vocês, eu tô querendo projetar aqui um quadro virtual. Vocês me desculpem, mas eu vou ter que utilizar a minha letrinha, que não é das mais maravilhosas, não, tá? Enquanto eu vou abrindo aqui, gente, eu quero que vocês vejam o poder realmente, a partir de duas professoras falando aqui, o poder, tá, dos métodos ativos. Quando eu decidi ser professora, eu sempre tive dentro de mim a intenção Calma aí, de gente, transformar. tirei sem querer. Tirei. Ah, é porque não é esse o certo, calma aí. Deixa eu compartilhar o certo aqui rapidinho, gente. E aí eu vou abrindo o quadro aqui, tá? Apesar de ter feito a formação pedagógica, eu sempre senti uma lacuna na minha formação docente. Eu sempre busquei respostas que eu procurava e não achava. Sempre busquei por aulas diferenciadas, com intencionalidades, mas eu achava que eu podia ir além, só que eu não achava como ir além, como transformar através da educação verdadeiramente. Eu sempre acreditei em uma formação humana, mas nunca soube muito bem como fazer. Sempre me questionei como professora, busquei as metodologias ativas como uma alternativa para me auxiliar nesse processo, mas ao aplicá-las era uma frustração atrás de outra e sempre me sentindo cada vez mais perdida. Hoje eu sei que a metodologia ativa é só uma ferramenta, que a gente precisa criar um ambiente ativo em sala de aula, fazer uma boa gestão, criar um ambiente propício, fazer as perguntas certas, motivar os alunos para que eles façam as perguntas. Hoje eu sou muito feliz em sala de aula. É muito legal ver esses relatos, gente. Por que eu gosto de mostrar? Para vocês saberem que é possível para vocês também, tá? Isso é possível para vocês também. Vamos aqui agora para o quadro, gente. Eu vou deixar a tela cheia, não vou ficar aparecendo, só para vocês enxergarem bem, pode ser? Então vamos lá. Bem, eu falei para vocês, né, que tudo começa com o quê? Com a falta de motivação, né? A gente viu isso aqui. Tudo começa com a falta de motivação. Então, a gente precisa saber como motivar os nossos alunos. Se vocês forem sentindo saudade de mim aparecendo aí no cantinho, eu volto, tá, gente? Mas para a gente saber como, né, resolver esse problema da falta de motivação, antes a gente tem que entender verdadeiramente o que é motivação. Então, vamos começar entendendo isso, tá, gente? Primeira coisa que a gente vai aprender hoje é o que é motivação, ok? E existem dois tipos de motivação. A primeira que eu vou falar para vocês é a motivação extrínseca. Já ouviram falar nisso? Podem ir comentando aí se vocês já ouviram falar nisso. Bom, a motivação extrínseca, o que é efetivamente isso? É quando, gente, nós precisamos, para a gente convencer os nossos alunos a participarem, a fazerem alguma coisa, já que eles já estão ali desmotivados, né, apáticos, a gente fala o seguinte, olha, você precisa fazer isso porque isso vale ponto, ou você precisa fazer isso senão você vai perder ponto, você precisa fazer isso porque cai na prova. É quando a gente fica trazendo elementos externos para convencer os nossos alunos a participarem. E isso tem uma origem no behaviorismo, tá? Gente, é a minha letrinha aqui que eu já falei para vocês que não dá mais maravilhosa não, tá? Então, a gente trabalha com o quê? Com prêmios e castigos, tá, gente? Ah, castigo? Não, Janaína, eu não bato os meus alunos e tal. Não, esse castigo que eu tô falando aqui não é que você bate nos seus alunos, não. Deus me livre. Eu tô falando o seguinte, é no sentido de que ele vai ter alguma perda, ou ele vai perder um ponto, alguma coisa vai acontecer com ele, tá, gente? Se ele não fizer aquilo que você está mandando ele fazer. Então, você tenta convencê-lo a participar dessa forma. Só que isso, na verdade, gente, é um adestramento. Isso, na verdade, é um adestramento. Essa que é a realidade. Então, por ser um adestramento, não é sustentável no tempo.
por ser um adestramento, logo em breve, isso também não vai funcionar mais tanto. Quem é mãe e pai sabe disso. Você começa ameaçando ali e, de repente, a coisa já não funciona mais. E o que acontece é que o seu aluno sempre vai ter uma postura diante de você que é: tudo tem um preço. Tudo bem, eu faço isso, mas o que eu vou ganhar em troca? Isso é um grande problema para a dinâmica da sua sala de aula e também em termos da sua função como professor, no sentido de formar integralmente um ser humano. Você vai formar um ser humano que tem algum problema ali, você vai contribuir para a formação de um ser humano com um certo problema de caráter, porque uma pessoa que se posiciona diante da vida, sempre pensando no que ela vai ganhar em troca, ela não tem um posicionamento plenamente humano e nem um posicionamento adequado, né? Então, acaba se preocupando muito mais com a conveniência do que com fazer aquilo que ele tem que fazer, tá? Então, essa motivação extrínseca, a maior parte de nós recorremos a ela, e é ela que não devemos recorrer, tá? E quando recorremos a ela, mesmo assim, a gente cai na falta de motivação. Tem uma frase, gente, que diz o seguinte: o professor que tenta ensinar sem inspirar no aluno o desejo de aprender está tentando forjar um ferro frio. Então, se a gente tenta ser um tipo de professor que a gente quer despertar, que a gente não visa realmente despertar no aluno o desejo dele de aprender, a gente quer forjar um ferro frio. E vocês sabem, não é possível forjar um ferro frio, tá bom? Essa é a frase, se quiserem tirar um print aí também, pode tirar. Então, a gente precisa ensinar como? Inspirando no aluno o desejo de aprender. E fazer isso é justamente desenvolver no aluno o outro tipo de motivação que a gente vai conversar, que é a motivação intrínseca. Vamos voltar aqui para o nosso quadro. Vocês estão conseguindo entender bem? Vai me dando um feedback aí, tá, gente? A motivação intrínseca, tá? Então, a motivação intrínseca, ao contrário do que a gente viu até aqui, ela é uma motivação real. E é essa motivação que a gente precisa que vigore dentro da nossa sala de aula, tá? Então, como é que ela aparece, né? O aluno demonstra o quê? Calma, deixa eu arrumar aqui. Desejo de saber. O aluno demonstra desejo de saber. O aluno, ele age com, vamos dizer assim, por uma consciência, por uma responsabilidade. E isso a gente vai vendo o comportamento deles nas atividades, o comportamento deles na prova, o comportamento deles na hora de responder as perguntas quando são chamados. Ele age com consciência, com responsabilidade. A gente vê a transformação que acontece. É aqui que efetivamente se alcança o tão falado e tão pouco conquistado alunos protagonistas. É aqui que verdadeiramente se alcança isso, gente. A gente escuta ou não escuta muito isso na educação? Nós temos que ter alunos protagonistas. Me conta, a gente escuta ou não escuta isso? A gente escuta a todo momento. Só que como efetivamente a gente tem alunos protagonistas? A gente precisa despertar a motivação intrínseca. Aí tem uma frase também que eu trago, né? Do escritor do Pequeno Príncipe, né? Antoine de Saint-Exupéry, que ele diz: se queres construir um barco, não peças aos homens que procurem madeira, nem lhes dê ordens, nem dividas o trabalho. Em vez disso, ensina-lhes a desejar o eterno e belo mar. Gente, essa frase tem uma força muito grande também. Por que tem uma força muito grande? Porque muitas vezes o que a gente quer, para a gente conseguir a participação dos alunos, é falar, vai lá, pega madeira, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, né? Em vez da gente, antes de despertar, né, neles, o que eles vão encontrar nesse belo mar, né? O que eles vão encontrar, o que eles vão poder ver à noite ou de dia no mar, para que eles queiram construir o barco, sem que eles fiquem a todo momento tendo que ser convencidos, né, e forçados a construir um barco. Percebem? Então, essa é a caminhada. Agora, ainda assim, vocês devem estar se perguntando, beleza, Janaína, isso tudo é muito bonito, né? Mas eu quero saber como eu posso despertar essa motivação. E a gente vai aprender 4 passos aqui hoje para despertar essa motivação. E antes de explicar esse 4º passo, eu quero só
mostrar para vocês uma distinção que eu acho que fica bem claro, né? Um bom prof de um mau prof. Eu vou abreviar, não gosto muito de abreviar, vou abreviar só para caber tudo nesse slide aqui. Então, o bom professor, ele ensina para que o aluno queira aprender, para que o aluno queira estar no mar navegando, e aí assim ele vai querer construir o barco. O mau professor é aquele que tenta convencer o aluno a fazer, apelando para alguma obrigação ou algum castigo. Então, basicamente, o mau professor se utiliza de motivação extrínseca e o bom professor de motivação intrínseca. Gente, me conta uma coisa. Tá claro até aqui? A gente vai ver agora os 4 passos para essa motivação, para você conseguir gerar essa motivação. Mas eu quero saber se está claro para vocês até aqui tudo que a gente está conversando. Talvez vocês nunca tenham escutado esses termos. E não tem problema, porque a gente vai saber exatamente como trabalhar com eles, tá? Vocês têm que saber, gente, é que se o aluno não quiser o conhecimento para ele, ele não vai aprender de verdade. Por que ele não vai aprender de verdade? Porque toda aprendizagem é ativa. Por que usar métodos ativos é a única forma de quebrar o ciclo do desaprendizado? Porque se você não utilizar métodos ativos, ou seja, métodos que deixam os alunos ativos em sala de aula, se eles não ficarem ativos em sala de aula, eles não vão aprender. Porque o aprendizado é uma caminhada pessoal e intransferível que cada um tem que viver. A gente não consegue colocar nada na cabeça de ninguém. Seria maravilhoso, né? Desculpa, gente. Se um pai pudesse colocar toda a prudência, a responsabilidade, né, gente? O zelo na cabeça de um filho, mas não pode. A gente fala uma vez, a gente fala 2, a gente fala 3, a gente fala 100. Seria maravilhoso se um professor de cálculo pudesse colocar tudo lá, ó, esmiuçadinho na cabeça do aluno, né? Para ele já aprender cálculo, assim, ó, pá, aprendi. Mas as coisas não são assim. A gente vai fazendo o trabalho de mediar, mas a gente precisa o quê? Fazer com que... Tomar água, né? E o professor lá toma água, gente? O professor lá vai no banheiro, na vida mansa? Vou seguir seu conselho, tá, Marta? Grata. Então, gente, o que acontece? Toda aprendizagem é ativa, porque toda aprendizagem é individual. Cada pessoa precisa fazer o seu esforço, o seu trabalho interno para buscar o conhecimento. É isso que a gente precisa criar nos nossos alunos, que eles queiram conhecer, que eles queiram aprender. Vamos conhecer esses 4 passos, então. Vamos desmistificar essa questão da motivação. Vamos entender como a gente pode efetivamente motivar os nossos alunos, tá? Então, eu vou anotar aqui para ficar bem claro, tá? Os 4 passos para a motivação. Ok? Então, vamos lá. Primeiro passo, gente, dar sentido. Então, você precisa dar sentido ao que está sendo ensinado, tá, gente? Isso é uma coisa que você não pode não fazer. Dar sentido. Como é isso, Janaína? Bom, vocês precisam desenvolver a habilidade de vocês de ensinar, né, de modo que os alunos, eles vejam sentido naquilo que está sendo ensinado, pareça para eles algo relevante, né? E como é que isso acontece de fato? É quando você alcança o nível dos porquês e também dos paraquês, tá? Mais ou menos isso. Deixa eu ver se eu consigo materializar isso melhor. Quem aqui conhece a taxonomia de Bloom? A taxonomia de Bloom ela é feita de 6 níveis, tá? O primeiro nível é o nível do lembrar. Opa. O segundo nível é o nível do entender. Aí depois vem aplicar, depois avaliar, analisar, avaliar e criar, tá? Mas eu quero falar mesmo desses 2 níveis aqui. O Bloom foi convidado, né, para fazer uma taxonomia de objetivos de aprendizagem que pudessem ser utilizados na educação. E ele colocou na base, com termos diferentes que depois ficaram, né, assim, dessa forma, mas na base ele identificou que é preciso que todo mundo relembre de alguma coisa, relembrar. Para que depois de relembrar a pessoa possa entender. Quem é meu aluno já conhece, já sabe que eu falo bem isso. Porque isso realmente é algo revelador. Então, o fato de um aluno lembrar, né, o que significa
Por exemplo, uma célula não significa que ele entendeu verdadeiramente como é que as células funcionam, como elas se reproduzem, o que compõe uma célula, onde encontrar uma célula. O fato dela saber que a célula existe, que ela lembrar que uma célula existe, não significa que ela verdadeiramente entende isso, tá, gente? E o grande problema da educação de 200 anos para trás é qual? É que pirâmide de Bloom, eu vou escrever aí já. O grande problema da educação de 200 anos para trás é qual? É que parava-se no relembrar. Então, era um despejo de fato atrás de fato, conceito atrás de conceito, aqueles quadros cheios de conteúdo, copia no caderno, o aluno só fazia o esforço de utilizar a memória recente ali para usar na prova e olhe lá, e esquecia depois tudo aquilo. Por que esquecia? Porque ele não entendeu verdadeiramente. É muito fácil da gente compreender a necessidade do relembrar e que ele é diferente de entender quando a gente pensa na aprendizagem de outro idioma. Então, eu sempre dou esse exemplo. Imagine que eu estou conversando com uma pessoa, um alemão, e no meio da conversa esse alemão vai lá e diz Stein. E eu não me lembro o significado de Stein. Então, a minha compreensão do que ele está falando fica comprometida. Né? Porque o que é Stein mesmo? E aí eu já perdi um elemento importante daquela frase e não entendi o que ele falou. Porque eu não lembro o significado de Stein, eu não consigo entender o que ele falou. Isso vale para todas as áreas do conhecimento. À medida que eu lembro, Stein, rocha, pedra, agora eu entendi o que ele quis dizer. Então, relembrar, ele é um estágio fundamental, mas não se pode parar ali. E o grande problema da educação, até recentemente ali, até nossos avós, era isso. Você precisa saber disso, e ensina isso, e é aquele checklist de conteúdo atrás de conteúdo, de fato atrás de fato, de conceito atrás de conceito. Só que houve uma má interpretação do que se deveria fazer para solucionar esse problema. E aí, de repente, foram para um extremo. O professor não pode mais dar conteúdo, o professor não pode ensinar mais nada, o professor toda a aprendizagem agora tem que ser colaborativa, os alunos em grupo. Enfim, aí foi para um extremo que também não está funcionando. Porque, claro, o professor ele tem o que instruir, o professor tem um conhecimento a mais que o aluno não tem. O problema não estava em haver conteúdo, o problema estava em parar no nível do relembrar. O aluno tinha que decorar e acabou, ele não tinha que entender. Gente, eu gosto muito de trazer esse exemplo aqui, porque deixa muito claro, que está nesse livro aqui, olha, 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho, tá? Então, gente, a pessoa não está nem respirando, tá? A bebê está aqui, mãe, respira, por favor, vai dar tudo certo. Tem um livro de um dos autores que eu mais gosto no mundo, na história do mundo, na história da humanidade, que é o Charles Dickens. Charles Dickens. Ele tem livros maravilhosos, gente. Nesse momento eu estou lendo Grandes Esperanças. E aí, tem um livro dele que é Tempos Difíceis. Em Tempos Difíceis, ele conta a história lá do professor numa sala de aula, do professor Brad Green e tal. E esse Brad Green, ele recebe uma aluna, a Cici, que é uma menina criada na roça, criada na fazenda. Ela entende tudo de fazenda, ela entende tudo de animais de fazenda, de cavalos, inclusive. E aí, na sala, ele pede assim, me dê um conceito de cavalo. Tá? Um conceito de cavalo. Conceitue cavalo. E ela fica assim, meu Deus, eu vou conceituar cavalo. Ela, embora ela tenha uma experiência de vida muito ligada a cavalos, ela não consegue trazer um conceito de cavalos. Aí ele vai lá e pede para o tal do Bitzer, tá? Que é um aluno que tem lá dentro da sala de aula, o Bitzer. Aí olha lá, o Bitzer, eu não sei nem se não tem a frase dele aqui respondendo, não. Tem. Olha o que o Bitzer diz. Quadrúpede herbívoro, 40 dentes, a saber, 24 molares, 4 caninos, 12 incisivos, troca de pelos na primavera, em regiões pantanosas também troca os cascos. Seus cascos são duros, mas precisam ser protegidos com ferro. Sua idade pode ser aferida pelas marcas em sua boca. Então, Bitzer decorou tudo. Todas as informações necessárias que foram passadas em sala de aula no quadro, ele decorou tudo sobre cavalos. Mas qual que está o problema disso? O fato de Bitzer ter decorado todos esses fatos sobre cavalos não significa que o Bitzer efetivamente entende todas essas coisas. Aí é isso que o autor coloca aqui nesse livro, né? De fato, Bitzer conhece alguns fatos sobre cavalos. Ele sabe que eles possuem 12 dentes incisivos. Mas o que é um dente incisivo? Por que um cavalo deveria tê-los se só come grama?
Irá ele comer outra coisa que não grama, algo que um dente incisivo possa ajudá-lo a morder ou esmagar? Por exemplo, como um cavalo faz para comer uma cenoura ou uma maçã? Bitzer sabe que os cavalos trocam pelugem na primavera. Mas como eles fazem isso? Os pelos saem em pedaços, o cavalo esfrega-se em troncos ásperos ou rochas para arrancá-los? Qual é a aparência da nova pelugem? O Bitzer, que é o aluno, ele sabe que ele pode conferir a idade de um cavalo olhando sua boca. Mas o que se deve procurar nela para poder realmente saber a idade de um cavalo? Os dentes crescem com o tempo, sua cor muda, as gengivas ficam escuras. Você pode descobrir a idade de outros animais da mesma forma? Vocês percebem isso, gente? Olha só que interessante. Um fato por si só não estimula a imaginação. Saber todos esses fatos sobre o cavalo não significa que você entendeu efetivamente nada sobre um cavalo, né? E nem significa que você realmente conseguiu estimular esse imaginário nos seus alunos, que leva ao quê, gente? Que leva à compreensão dos porquês e dos paraquês. Então, um fato, ele se assenta ali na nossa cabeça como uma pedra. Sabe, uma coisa assim, pá, assentou ali, ficou ali, e eu vou usar aquilo na prova e acabou. Então, é mais ou menos essa a ideia do primeiro passo para você motivar os seus alunos, tá? Você precisa o quê? Dar sentido. Então, você precisa alcançar os porquês e os paraquês. Então, você vai trazer um fato em sala de aula, mas você vai estimular eles entenderem os porquês e os paraquês, os comos, né? Então, imagine que eu estou dando uma aula lá na escola, né, de geografia, e eu falo que sobre o bioma cerrado, né? Eu falo, né, que o bioma cerrado tem muitas queimadas naturais e tal, e começo a estimular nos meus alunos. Por que será que isso acontece, Helena? Por que será que o cerrado tem muitas queimadas naturais, né? Ou qual que é a diferença de uma queimada natural para uma queimada criminosa, né? O que acontece com o cerrado depois da queimada? Então, eles não têm que simplesmente saber que o cerrado é um bioma que tem queimadas naturais. Eles têm que saber muitas outras coisas a respeito disso, percebem? Isso é um fato fundamental. Uma segunda coisa, então, gente, a gente precisa saber levar os alunos, conduzir os nossos alunos para o entender. E é isso que a gente vai ver na aula de amanhã, tá? Com as estratégias que eu vou falar para o professor de alto desempenho, ok? A segunda coisa, o segundo passo para motivação é não cair. Opa, botei em cima do N, né, gente? Vamos arrumar. Não cair no utilitarismo. Já estamos acabando, tá, gente? Sobrevivam aí, guerreiros. Não cair no utilitarismo. O que significa isso, gente? Significa que existe uma diferença entre algo ser útil e algo ser utilitário. O utilitarismo é tratar o conhecimento não como um fim em si mesmo, mas como algo que gera alguma recompensa. Então, olha, isso acontece muito no ensino superior. Presta atenção nessa aula, faz isso daqui, porque você vai precisar disso no mercado de trabalho, senão você não vai conseguir uma chance no mercado de trabalho, senão você não vai passar na entrevista, senão não sei o quê, senão não sei o quê. É sempre assim, você quer dar ao conhecimento alguma coisa posterior a ele. Então, assim, não é que o conhecimento vale por ele mesmo. Você precisa dele para você conseguir uma posição no mercado de trabalho, etc. Tá? Perceba que isso é claramente uma postura o quê? Extrínseca, de motivação extrínseca. Isso está muito claro, não tá, gente? Quando eu trago esses exemplos para vocês, tá? Então, a gente acaba diminuindo o valor do conhecimento e isso impacta na motivação dos alunos, tá? Você pode, olha, quem é professor aí de biologia ou de nutrição, medicina, enfim, né? Você pode simplesmente mostrar para o aluno, né? Dizer para o aluno que o metabolismo humano é um conjunto, né? É um conjunto de transformações, né? Que as substâncias químicas sofrem dentro de um organismo, né? E complementar dizendo, né, que eles devem estudar isso com afinco para que eles sejam bons médicos, bons farmacêuticos ou bons enfermeiros, enfim. Ou você pode mostrar algo muito maior, que é do próprio conhecimento do metabolismo em si. O que é o metabolismo humano? É a base para a vida. Né? O metabolismo ele existe simplesmente para nos manter vivos. Né? É uma questão da gente compreender o que é que efetivamente nos mantém vivos. Olha a magnitude que você dá ao conhecimento em si. Não é que você precisa estudar um metabolismo porque você não vai ser um bom enfermeiro ou porque isso cai na prova de biologia. É porque o metabolismo representa a luta do corpo pela vida, para a manutenção da vida. Percebem, gente? Isso é não cair no utilitarismo. O terceiro passo, gente, é despertar a vontade. O que significa isso, gente?
Despertar a vontade, basicamente, é vencer a preguiça. Então, como é que um aluno mostra que ele está tendo vontade? Como é que um aluno mostra que ele está engajado, que ele está interessado? Ele mostra isso, gente, quando ele faz as atividades propostas, ele se esforça para as atividades. Quando você passa uma atividade em sala de aula e você não ouve aquele, não, sério? Ai, meu Deus, não, mas falta 10 minutos para acabar a aula, não sei o quê. E a gente vai ouvindo aqueles resmungos lá dos alunos, né, gente? Então, se isso está acontecendo, e é natural também que isso aconteça de vez em quando, porque são crianças, são jovens, né? Mas o fato quando você desperta verdadeiramente a vontade, os alunos eles vão se desprendendo dessa atitude preguiçosa. A preguiça, gente, ninguém conceitua isso, mas é uma coisa muito clara. A preguiça, ela é a fraqueza da vontade. Uma pessoa que tem preguiça para fazer as coisas, ela não tem força de vontade suficiente. E essa falta de vontade, ela vai impactar totalmente na sua sala de aula. Por quê? Toda aprendizagem é ativa, toda aprendizagem é individual. Se o aluno não quiser aprender, ele não vai aprender, tá? Inclusive, é muito interessante, que eu não sei se vocês sabem, mas na moral Inca, né, as leis da moral Inca, tem 3 leis lá no Império Inca, né? Que é não seja preguiçoso, não seja mentiroso e não seja ladrão. Então, olha a importância que eles davam, né, a vencer essa preguiça, né? Isso é muito interessante. E tem uma coisa muito importante. A gente não verifica, gente. A gente não consegue verificar ou despertar essa vontade se a gente aplica em sala de aula apenas avaliação somativa. Ou seja, são aquelas avaliações que acontecem lá de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. No final do bimestre, trimestre, semestre, a gente não consegue efetivamente despertar essa vontade ou verificar essa vontade nos alunos. Uma condição para que você desperte a vontade nos alunos verdadeiramente, para que eles vençam, né, a preguiça e aquela coisa, a lei do mínimo esforço, né? É o quê? É justamente, gente, que vocês apliquem avaliação formativa. A gente vai explicar melhor isso daqui, tá? É você estar acompanhando, aula por aula, o desenvolvimento dos seus alunos. Porque aplicar avaliação formativa significa não entregar nada na bandeja. Então, muitos professores, eu costumo dizer isso, o problema não é na aula expositiva, o problema é na aula expositiva ruim. Aí vários professores vêm, que é isso? Como assim? Você não sabe de nada. E eu digo, é porque na minha aula expositiva, eu não entrego nada na bandeja. Então, o que eu desperto? A vontade. E eu consigo aplicar o quê? Avaliação formativa. Então, meus alunos saem do estágio do relembrar para o estágio do entender. E aí eu consigo o quê? Motivá-los. Gente, o caminho é muito claro, gente. Né? Comenta aí para mim no chat se seus alunos reclamam quando você exige atividade para fazer, se eles reclamam, não, professor, não quero, vai ser muito difícil e tal. E o grande problema, gente, da falta de vontade, eu vou dizer para vocês qual que é o grande problema da falta de vontade. A falta de vontade, ela enfraquece a inteligência. Quando a pessoa, é isso aí que a Lidiane falou, quando a pessoa quer tudo pronto, entregue para ela, mastigado, ela não quer ter esforço para nada, ela enfraquece a própria inteligência dela. Ela enfraquece a capacidade dela de aprender, porque ela desaprende a aprender. Ela não sabe mais como se esforçar, como se movimentar para compreender as coisas. Porque ela só recebe na bandeja e ela só quer receber na bandeja. E isso tem se refletido na forma como os pais criam os filhos também, cada vez menos querendo gerar frustrações, né? Porque justamente eles lidar com frustrações e com esforço é uma coisa que eles vão reclamar. E os pais não querem lidar com reclamação e os professores não sabem como lidar. Então, os nossos alunos vão reclamar. Vocês reclamam quando vocês se tornam alunos, eu reclamo quando eu me torno aluno. Isso é uma coisa muito mais do ser humano, entende? E não do Bruno especificamente. Eu sempre dou o exemplo de um Bruno, gente. Impressionante, é o primeiro nome que me vem na cabeça. Percebem? Então, esses são, gente, eu falei, não, falta um. Calma, falta o quarto para a gente finalizar aqui, olha. O quarto passo para você, despertar essa motivação é fazer. Os sobreviventes estão aqui. Estão. Gente, de vez em quando essa caneta dá bug. Calma aí. Acho que ela tá querendo que eu durma.
Ela não quer esforço, gente. Ela está com preguiça. Caneta. Fazer boa gestão da sala de aula, tá? Então, isso, gente, é o quarto ponto fundamental. Vamos falar de preguiça, minha filha? Preguiça passa, é igual vocês. O que é fazer boa gestão da sala de aula? Primeiro, é a gente saber. O professor precisa dominar isso, tá? Gerir bem o ambiente da sala de aula dele. Ou seja, passar a mensagem adequada que ele quer para os alunos. Uma mensagem de segurança, de identificação dentro das possibilidades, mas o mais importante é, não pode haver ambiente proibido para o professor dentro da sala de aula. Não pode ter um canto que ele não chega, não pode ter barreiras no chão que o professor não pode passar, não pode ter fundão que é inacessível para o professor, tá? Outra coisa, gestão do tempo é muito importante. Existem 2 tipos de tempo dentro da sala de aula, os tempos de transição e os tempos pedagógicos, tá? O que é o tempo de transição? É aquele tempo em que você está explicando uma atividade. Gente, é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos se organizar em grupo, ou vou explicar como é que vai ser o dever de casa, ou vou explicar como é que vai ser o projeto. Você não está ensinando alguma coisa, você está passando alguma orientação. E o pedagógico é quando efetivamente você está na instrução, mesmo que essa instrução os alunos estejam trabalhando em grupo, no projeto, fazendo prova. Enfim, é um momento pedagógico em que eles estão em contato com o conteúdo e não com alguma orientação, algum comando, tá? E, por fim, é a gestão dos recursos. Isso é muito importante. Ambiente, tempo e recurso. Todo professor precisa dominar isso também, porque essas coisas afetam diretamente também na motivação, tá? Sejam recursos tecnológicos ou sejam recursos analógicos. Seja o que for, tá? É muito importante que você domine essas 3 formas de gestão. E aí, gente, eu vou mostrar para vocês uma imagem, né? Porque muita gente fala justamente sobre o uso de tecnologia. E eu organizei esses 6 Cs da tecnologia para tornar pedagógico, tá? Então, antes de você pensar em usar a tecnologia, você pensar qual que é o sentido de usar ela, tá? Se é para gerar colaboração, para gerar conexão, para que os alunos possam criar algo, para que possa gerar uma convivência, se for esse o objetivo, para propor atividades de comunicação ou para consumo de informação, tá? Esses são os 6 Cs. Então, às vezes a gente pode falar um pouco mais sobre isso lá no Instagram, porque agora já está realmente muito avançado o horário. Mas antes de você escolher utilizar a tecnologia em sala de aula, é muito importante que você pense, né? Eu tenho a necessidade de usar a tecnologia porque vai atender algum desses Cs ou não? Ou eu só estou me sentindo pressionada a usar a tecnologia porque todo mundo está falando que eu tenho que usar? Entende? Então, para vocês refletirem, ok? Gente, é muita coisa para contar para vocês. É muita coisa. Mas, em resumo, gente, sem motivação não vai haver respeito. Vai ter desrespeito, vai ter desordem. Com desrespeito e desordem, os alunos não vão aprender. Eles vão ter um despreparo intelectual e vão ser alunos de cada vez mais baixo desempenho. Baixo desempenho gera falta de motivação, que vai abastecendo o ciclo do desaprendizado. Como é que a gente quebra o ciclo do desaprendizado? Gerando motivação. Como a gente gera motivação? São esses 4 passos que eu contei para vocês, gente, e que vocês vão entendendo melhor como aplicar a partir da próxima aula. A gente só está começando, essa é só a primeira aula, tá? Então, dar sentido ao que está sendo ensinado, não cair no utilitarismo, despertar a vontade e fazer boa gestão da sala de aula. Vamos esmiuçar isso, tá? Vamos esmiuçar com detalhes isso tudo. Agora, gente, que estamos caminhando para o fim, eu tenho algumas coisas ainda para contar para vocês, mas já estamos caminhando para o fim. Mas uma coisa muito importante, se você já acompanha as minhas formações, você já sabe que uma das coisas que eu adoro é contar história. E hoje teremos uma história também. Nós temos uma fábula que eu trouxe aqui para resumir todo o aprendizado que a gente teve hoje. Eu quero que a gente chegue numa síntese, eu quero que a gente chegue numa moral, que a gente chegue num princípio, tá, gente? Isso é uma coisa muito importante.
Isso é uma coisa que o professor Ivan Feuerstein, um israelense, ele chama de educar para a transcendência. Sempre que você faz alguma coisa, você vai chegando numa síntese. Vou ler uma fábula bem rápida para vocês, prestem atenção. Um cão de caça, depois de obrigar uma lebre a sair de sua toca, e após uma longa e exaustiva perseguição, de repente parou a caçada, dando-se por vencido. Ele estava exausto, o cão de caça. Ele correu atrás da lebre, mas ele não alcançou ela. Um pastor de cabras, ao ver o cão de caça, prostrado e visivelmente abatido, ridicularizou-o, dizendo: aquele pequeno animal é melhor corredor que você, falando que a lebre era melhor corredora que o cão de caça. Ao que o cão de caça, virando-se para ele, responde: está claro que o senhor não é capaz de compreender a diferença que existe entre nós. Não há como comparar, afinal de contas. Eu estava correndo simplesmente com a intenção de conseguir o jantar, mas a lebre, ao contrário, corria por sua vida. Gente, isso é ouro. Tudo aqui é ouro, mas isso é ouro. A pequena lebre, conseguiu vencer a corrida contra o cão de caça porque ela corria por sua vida. A motivação que ela tinha para correr e não ser pega e vencer era muito maior do que a motivação do cão de caça que queria um jantar. A motivação da lebre era a própria vida dela. Então, a motivação faz toda a diferença. Se você não tem um aluno motivado dentro da sua sala de aula, ele não vai correr para aprender. Ele não vai se dedicar ao aprendizado. Então, gente, nós temos uma frase para a nossa aula de hoje. E a nossa frase é: seja motivado como uma lebre. Printa isso aí, gente. Compartilha no story de vocês, manda nos grupos de WhatsApp de vocês. Gente, seja motivado como uma lebre. Você, professor, e saiba que é preciso que os seus alunos também sejam motivados como uma lebre. Isso vai fazer toda a diferença, tá? O motivo que temos para realizar algo faz toda a diferença. Combinado? Essa é a nossa frase de hoje. E por que nós temos uma frase? Bem, nós temos uma frase pelo seguinte, gente. Eu falei para vocês que tem algo no final, né? Então, olha lá. Vai ter exatamente esse post aí, talvez até esteja no Instagram, né? Esse post aí, ó, seja motivado como uma lebre. Eu quero que você escreva nos comentários o seu maior aprendizado da aula de hoje. Eu vou catalogar essas informações e também aquelas informações na avaliação diagnóstica que eu fiz lá no início, tá? E eu estou falando para vocês do caderno memorável, né, gente? Eu estou falando para vocês do caderno memorável e tudo mais. Sei que vocês estão querendo estudar. Eu vou levar eles amanhã de manhã. Eu vou mandar amanhã de manhã para vocês, se a gente alcançar a nossa meta de comentários. Ou vocês acham que eu estou aqui falando de esforço, de que não pode ter preguiça, de que tem que ter vontade, e eu não vou exigir isso de vocês? Eu estou falando para vocês, gente, isso aqui é uma meta-análise. Vocês vão poder fazer uma análise da minha aula e pensar como conduzir a aula de vocês. Então, se eu estou falando para vocês que o esforço é importante, eu quero que vocês mostrem esse esforço para mim. Então, eu tenho um caderno memorável lindo feito para vocês, com o resumo da aula, com links para pesquisas, com questões para vocês praticarem. E eu vou liberar amanhã de manhã, se nós alcançarmos a nossa meta. Janaína, você é terrível. Sou, mas sou. Olha aí, ó. 100. A nossa meta é de 100 comentários. Nós tivemos 1000 pessoas aqui dentro. Nossa meta é de 100 comentários nesse post. Se a gente chegar... Ai, o Leandro, isso é recompensa. Leandro, é a minha forma de exigir esforço de vocês aqui, tá? Mas olha lá. Então, 100 comentários, gente, lá na nossa postagem no Instagram, ok? E nós vamos, então, liberar o caderno memorável 1, tá? Gente, me fala aí, vocês estão gostando? Como é que tá? Olha só, eu quero pedir uma coisa para vocês. Nesse movimento, tá? De que o que eu faço aqui é para vocês levarem para a sala de aula de vocês. Quem é meu aluno sabe que eu termino todas as aulas. O título da fábula é O Cão de Caça e a Lebre.
uma das coisas que eu faço todo final de aula é autoavaliação. Tá? Eu sempre aplico autoavaliação em todas as minhas aulas. A gente pode conversar, eu posso explicar melhor para vocês como é que eu faço isso, tá bem? Mas eu também quero fazer nessas aulas aqui. Então, o que eu quero pedir agora? Nesse momento, a gente vai usar o chat para quê? Vocês fechem as anotações de vocês, tirem o caderno da frente, tirem o caderno, tá? Ou o Google Docs, se estiver aberto aí, ou o Word, tira da frente. Vai aqui no chat e vocês vão anotando. Vamos fazer aqui um brainstorm. Anotando tudo que vocês lembram que vocês aprenderam. Eu vou dar 2 minutos de anotação, tá? Vão anotando e lendo o que os colegas estão colocando, tá? 2 minutos de autoavaliação. Vocês anotem tudo que vocês lembram que vocês aprenderam hoje, tá bem? Isso é uma estratégia fundamental. Sempre que ao final da sua aula você dá um espaço para os alunos refletirem sobre o que eles viram e aprenderam naquela aula, você vai potencializar o aprendizado deles, assim, 1000, tá? 1000. Vamos anotando aí, ó. Vamos lá. Motivação extrínseca, 4 passos para motivação. Professor é o principal recurso. Professor é o recurso mais importante. Ó, que o professor é o recurso mais importante. Motivação intrínseca. Motivar o aluno é importante. Motivação é essencial para a aprendizagem. Leitura é fundamental, olha lá, 6C da tecnologia. 2 tipos de motivação. Como incentivar a motivação. Vencer o ciclo do desaprendizado, dar sentido ao conteúdo. A meia aula, grata a todos. Olha, quantos comentários legais, o pessoal falando que gostou, que está feliz. Ó, gestão da sala de aula, dar sentido ao que for ensinar. Despertar a motivação, pirâmide de Bloom, olha que legal. Deixar a preguiça, show preguiça. Não usar utilitarismo, alunos precisam de motivação. O que me marcou mais foi sobre a preguiça. Grata, Sara, aula bem preparada, professora Janaína altamente conhecedora, grata, querida. Aluno protagonista, metodologia ativa. Os 4 passos para motivação, método ativo. Despertar a vontade, professora principal recurso. Muito bom, gente. Aqui, ó, nossa senhora, gestão do ambiente, maravilha. Pessoal, vocês estão no caminho, só está começando. Ainda temos 3 aulas, tá? Eu conto com a participação de vocês nas próximas aulas, isso é muito importante. Lembra, ela não vai ficar disponível ao vivo, então faça o cadastro aqui no YouTube para você ser avisado, ative as notificações das aulas, a gente está enviando todos os links dentro do WhatsApp. Siga lá o Instagram da Educaetos para você tirar as suas dúvidas ao longo do dia, tá? Então, a gente tem a nossa segunda aula amanhã, como ser um professor de alto desempenho. Depois de amanhã, na quarta-feira, o passo a passo para o ano letivo de ouro. E na quinta-feira, o segredo das aulas memoráveis, que eu vou revelar segredos, gente, que eu só revelo nos cursos pagos. Vai ser para realmente aqueles que estão resolvidos, ok? Se vocês quiserem... se vocês quiserem... O que eu ia falar agora, gente? Não estou lembrando, não, tá? Mas, bom, eu vejo vocês amanhã, isso que é mais importante, tá? Eu vejo vocês amanhã, vão repousar agora. Se preparem no dia para vocês jantarem a tempo e poderem focar na aula. Se vocês têm filho pequeno, converse com o marido, converse com a esposa. Veja a possibilidade para vocês estarem aqui. Assim que bater 100 comentários. E é bom, porque é o seguinte, por que eu estou pedindo esse tanto de comentário para vocês? Porque vai ser mais uma avaliação diagnóstica para mim, tá, gente? Além daquela avaliação diagnóstica inicial. Então, tudo isso vai me ajudar a amanhã, durante o dia, adaptar a nossa aula de amanhã. Grata pela presença de todos. Eu vou terminar com a minha frase clássica, que é: vamos juntos. Vou botar assim. Vamos juntos humanizar a educação? Tchau, gente. Até amanhã, 21 horas.